nessa época de baixas temperaturas, o que é que acontece, né? Os peixes, todos eles, né? Eles têm o metabolismo do peixe diferente do metabolismo de peixe de animais terrestres, ele oscila a temperatura de acordo com a temperatura do ambiente, tá? Então, o peixe, ele não consegue manter a temperatura corporal dele, assim como nós, seres humanos, conseguimos, né? Os cachorros, as aves, os animais terrestres fazem. Os peixes, eles têm um sistema de metabolismo e de fisiologia que faz com que a temperatura corporal do peixe, né, varie, oscile de acordo com a temperatura do ambiente, ou seja, a temperatura da água. Se eu tenho águas mais quentes, eu tenho a temperatura do corpo do peixe mais elevada. Se eu tenho águas mais frias, eu tenho a água do corpo do peixe com temperaturas mais brandas. E aí, qual que é o grande problema disso, né? O grande problema é que, como a gente trabalha primordialmente, né, aqui no Brasil, com espécies que têm zona de conforto térmico em temperaturas mais altas, né? Então, são espécies de clima tropical que têm a zona de conforto térmico em temperaturas de água em torno aí de 28 graus, né? De 26 a 28 graus, 29 graus. É a zona de conforto térmico para as espécies de peixe que a gente produz no Brasil, as principais, né? Então, a tilápia, o tambaqui, a tabatinga, o pintado e outras espécies aí que são de clima quente. Quando eu tenho essas quedas de temperatura, obrigatoriamente, né, de acordo com a fisiologia do peixe, a temperatura corporal do peixe ela tende a reduzir. Com a redução da temperatura corporal do peixe, o metabolismo desse peixe também fica mais lento. E o fato de o metabolismo do peixe ficar mais lento, todo o sistema dele imune, por exemplo, também fica mais lento. Então, quando eu tenho a presença de micro-organismos patogênicos no viveiro, o metabolismo do peixe está lento e ele tem mais, ele demora mais tempo para responder ou para combater um micro-organismo que venha a prejudicar, né? Então, eu tenho lá um vírus que está ali instalado no corpinho do peixe, quando a gente tem uma maior concentração desses vírus, se o metabolismo do peixe está mais lento, o sistema imune dele não consegue combater, ou seja, começam a apresentar sintomas, né, devido à presença desse vírus ou de qualquer outro micro-organismo patogênico. E aí, qual que é o que acontece, só que o que é que ocasiona esse problema, né? Esse aparecimento das doenças, dos micro-organismos patogênicos, tudo está relacionado com a água. O Kleber está aqui já dizendo, a minha água aqui é gelada. Então, olha só, se o Kleber produz um peixe de clima tropical que tem zona de conforto térmico em temperaturas de água de 28 graus, de média de 28 graus, quando o Kleber tem lá na piscicultura dele uma água mais baixa a temperatura corporal do peixe está mais baixa, consequentemente, o metabolismo desse peixe está mais lento. E se você tiver, Kleber, uma água de viveiro de má qualidade, ou seja, ter matéria orgânica em excesso acumulada ali no viveiro, ter baixa concentração de oxigênio em alguns períodos do dia ou ao longo do ciclo de produção, ter alta concentração de amônia, ter alta concentração de nitrito ou de qualquer outra variação de parâmetro de qualidade de água que esteja fora daquilo que a gente considera como ideal para o peixe, o que acontece? O peixe, ele vai se sentir ainda mais debilitado.